se arrepende, tendo as suas mãos para cá, em direção à serva do Senhor. Vamos abençoar a vida do vaso de Deus, que será um canal de bênção para nós nessa noite. Senhor Deus do eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a vida da missionária Catiane, que endereçará os seus lábios mais uma vez, para ser a mensageira da tua palavra nesta noite. Usa a tua filha com poder, com grande glória, ainda mais do que já tem usado. Faz para ela fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais neste lugar. Dá para ela mais sabedoria, ainda mais entendimento, ainda mais autoridade, ainda mais graça para ministrar. E que a palavra ministrada neste altar encontre, Pai, guarida, encontre morada no coração de cada um que está presente. Que vai assistir, Pai, pela internet, pelo YouTube, e cada um que ouvir essa palavra seja alcançado e transformado e impactado por essa palavra. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Jesus está te vendo neste lugar. Fala de novo, igreja. Jesus está te vendo neste lugar. Vamos fazendo nesta noite, meus irmãos. Glória a Deus, sou muito grata, meu Deus, por mais um dia poder respirar. Por mais um dia o Senhor ter colocado em mim o fôlego de vida. Igreja amada do Senhor, ontem, meia-noite e meia, eu recebi a notícia que o meu tio, eu considero meu tio Leaci, sempre vem aqui com a minha tia Marlene, ele infartou. Ele está ali na UPA, está entubado. E agora, ali com o louvor da diaconisa Simone, eu falei: Deus, aquela cama de hospital não é para ele. Aquela intubação não é para ele. Eu declarei vida sobre ele, Senhor Jesus. Mas quando nós temos a ousadia de profetizar, nós também temos que ter a ousadia de ouvir a voz de Deus, porque sabemos que a vontade e o controle sempre é nas mãos do nosso Deus. Orei e entreguei ao Senhor. Então, a igreja amada, é privilégio de poder estar neste ambiente. Muitas vezes, líderes, nós somos chatos, né, pastor? Quando nós chamamos vocês para entrar num ambiente desse, quando nós chamamos vocês para participar de um culto de família, porque nós temos vidas sendo ceifadas, igreja amada, e agora tudo é infarto. Tudo é infarto devido às sequelas da Covid. Uma amiga do meu irmão, uma mãe nova, outra moça de 18 anos, essas notícias que nós sabemos. Então eu e você que nós estamos aqui nesta noite, eu falo para você: Jesus está te vendo nesta noite, neste lugar. Não é mais tempo de nós perdermos tempo com coisas pequenas, igreja, mas do Senhor. Às vezes eu falo lá em casa: gente, não tem mais tempo de perder com coisas pequenas, pastor Rafael. Não temos mais tempo disso. O tempo agora é você buscar intimidade com Deus. O tempo agora é se você se aproximar com o teu Deus. E nesta noite eu quero falar para você de aproximação com o nosso Deus. Porque temos esquecido ultimamente. Nós lançamos tudo para o Senhor, mas esquecemos de chamar o Senhor para andar do nosso lado. Igreja amada, eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas nesta noite. Lucas 5. Igreja amada, Mateus ele escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, e João escreveu para mim e para você. Para mim e para você. Olha para o teu irmão e fala assim: João escreveu para mim, João escreveu para você. Marcos, Mateus e Lucas são os evangelhos sinóticos. Um vai comparando com o outro. Aonde faltou em Marcos, Mateus copia. Aonde faltou em Mateus, Lucas vai e copia. Então esses três, eles são nisso. Então um vai ali e colando um com o outro. Só que João, ele quis escrever diferente. Daí ele quis escrever para mim e para você.
Então esse livro não tem nos evangelhos sinóticos, mas ele tem em João. Lucas, João 5 diz assim, meus irmãos. E agora eu perdi. Calma aí, deixa eu agradecer. João 5 diz assim: a cura de um paralítico em Betesda. Meus irmãos, calma aí, deixa eu agradecer ao meu pastor nesta noite e toda essa retaguarda aqui. Agradecer por essa oportunidade de apregoar a palavra do Senhor. Eu quero ser grata, porque a igreja amada, olha, nós com as irmãs, nós fomos em um lugar, nós não queremos, né? Mas a gente sabe quando a gente tem uma liderança e nós temos que ser grata à liderança que nos coloca aqui em cima. A responsabilidade é muito grande. E ontem eu vendo a pregação do pastor Rafael, eu falei, Deus, eu tenho até medo de subir naquele púlpito, irmão, daí, para pregar a palavra de Deus. Porque sabemos do zelo, sabemos da confiança, sabemos do cuidado. Sexta-feira nós saímos, ouvimos uma palavra, pastor, de uma mulher, não desmerecendo o pastor, mas até a pastora falou, quando crescer quero ser igual a ela. Era a palavra como pastor. Então eu falei, meu Deus, eu vou pregar, olha só como que está o ambiente aí fora. Pregações maravilhosas. Então, igreja amada do Senhor, aquilo que eu falar nesta noite é o que Deus quer falar com vocês neste lugar. Amém? Eu agradeço aos meus pastores nesta noite. Lucas diz assim, João 5 diz assim: e depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Foi quando o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo, fala comigo, igreja, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe Jesus, quer explicação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho alguém que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda nesta noite. Se está deitado nesta noite, vai ter que pegar a cama, colocar sobre os ombros e sair andando na presença de Deus. Já toma isso para a tua vida. Crente que vive deitado é crente que está à mercê de qualquer artimanha de Satanás sobre a tua vida, igreja amada do Senhor. Aleluia. Sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele era festeiro, como a pastora Simara. Eita, pastora que grita, glória a Deus, aleluia. Mas, igreja, eu voltava várias vezes o vídeo, pastor, para ver os gritos da minha pastora. E eu ria com os gritos dela. E o principal, que danada é isso aí? Eu estou rindo do jeito da pastora Simara. Jesus também era muito festeiro. Jesus, onde ele chegava, era alegria. Por isso eu falo, o crente, ele tem que ser alegre. Muitas vezes nós não conseguimos disfarçar a nossa tristeza, mas o crente que vive na presença de Deus, ele tem que ter o rosto de formosura do nosso Senhor. E diz que ali, meus irmãos, Jesus subiu até Jerusalém, porque era festa. Era festa em Jerusalém. Eram 7 festas principais. Só que ali era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e do Tabernáculo. Eram essas 3 festas. De ano em ano eles celebravam essa festa em Jerusalém. E essas festas eram obrigatórias os judeus participar, porque eles celebravam as festas do Tabernáculo, porque eles viveram 40 anos em tendas. Então aquele momento era um momento muito festeiro deles, é um momento que eles estão ali celebrando, se alegrando. Todos os judeus eram obrigados a ir à festa para celebrar com Jesus. E diz que Jesus, subindo a Jerusalém, de repente ele se encontra ali com uma porta, a porta das ovelhas. Sabemos que existe 12 portas, meus irmãos,
Tem as portas do peixe, as portas do monturo, a porta das ovelhas. E é nessa porta das ovelhas que eu vou parar nesta noite para falar com você. Porque cada porta do templo de Jerusalém tinha um significado. E essa porta das ovelhas, ela tinha um significado. Era uma porta menor do que as outras 11 portas. Porque era uma porta para passar somente animais. Não era porta para passar homem nenhum. Só que diz que nessa porta das ovelhas, sabe quem passou por ela? Quem passou por essa porta foi Jesus, meus irmãos. Ele rompeu os protocolos que ele mesmo deixou em Deuteronômio, que aquela porta não passaria homem sequer, a não ser animais, mas ele passou naquele dia. E Jesus nessa noite ele fala que ele passa lá no teu lar nesta noite, ele passa na tua casa nesta noite, ele visita o ambiente onde você trabalha. Jesus nessa noite ele entra por onde ele não deve entrar, para romper e trazer cura para a tua vida. Aquela porta, meus irmãos, era a porta somente de animais que seriam levados a sacrifícios para o Senhor, que seriam levados para sacrifícios naquele lugar. Então ali não era porta de ninguém passar. Mas quando o meu Jesus, ele quer ter um encontro com você, ele rompe, meus irmãos, e ele passa. Eu falei, eu não sei como ele passou, porque sabemos que Jesus tem uma estatura boa, mas diz que ele passou por aquela porta. E quando ele passa ali, meus irmãos, quem que ele encontra? Ele encontra esse paralítico de Betesda. Esse paralítico se encontrava ali há 38 anos, meus irmãos. Betesda, o tanque de Betesda significa casa da misericórdia. E diz que ali aquele homem estava há 38 anos esperando um movimento de uma água, meu Jesus. Esperando um movimento de uma água para que ele descesse. Ninguém colocava e ele queria entrar naquele movimento para receber a cura. E o próprio Jesus chega ali naquele dia. Meus irmãos, lá em Lucas 2, eu quero que vocês abram comigo. Lucas 2, lá no 40 diz assim. Lucas, agora é Evangelho Sinótico, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, diz assim, Lucas 2 no 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça e de sabedoria. Ora, todos os anos ia ele e seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Ele começou a ir a essa festa, meus irmãos, com 12 anos de idade. Com 12 anos ele já fazia essa rotina, de ano em ano, e até as festas para celebrar. Por isso que eu pedi que vocês lessem comigo. Vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia há muito tempo. Jesus, ele passou por ali por muitos anos. Jesus, quando ele chegou ali do lado daquele tanque, porque eu vejo aqui nesta noite a fonte que é Jesus, chegando perto de um tanque, e quando uma fonte chega, essa fonte anula esse tanque. Um tanque perto da fonte não é nada, meus irmãos. E diz que Jesus chega ali, e ele sabia que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. O meu Jesus subiu há muito tempo a Jerusalém, e ele conhecia como era o estado que aquele homem havia estado ali por muito tempo. E Jesus chega e pergunta: tu queres ser curado? Muitos não entendem essa pergunta. Tu queres ser curado? Porque fazia muito tempo que aquele homem estava ali. Será que ainda ele tinha esperança de ser curado? Será que ainda ele tinha fé de ser curado, meus irmãos? Venhamos e convenhamos. Não queremos esperar 15 dias. Por isso que Jesus pergunta: quer ser curado?
Quem precisa de milagre nesta noite? Eu preciso. Queres milagre ainda, igreja amada do Senhor? Queres receber cura ainda, meus irmãos? E quando ele pergunta para aquele homem, o homem fala: começou. Mas não tem quem me coloque no tanque. E Jesus falava assim: mas eu sou a cura. Aleluia! Eu não tenho um amigo que me coloque no tanque. E Jesus falava: mas eu sou o teu amigo. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, aquele homem que estava ali há 38 anos, ele era uma ovelha na presença do Senhor. Ele era uma ovelha, ele estava ali como uma ovelha na porta das ovelhas. E muitas vezes eles olham para mim e para você e falam assim: mas está doente, mas é uma ovelha, está coxa, mas é uma ovelha, está desviada, mas ainda é ovelha, está em depressão, mas ainda é uma ovelha na presença de Deus. Se você estiver na porta certa, é a porta das ovelhas. Oh, mas então ainda tem milagre, ainda tem salvação. Se está na porta do milagre, ainda tem como conseguir o milagre. Se está no lugar certo, se está no lugar certo, ainda tem cura para a tua vida. Se ainda está no lugar certo, tem milagre para a tua vida. Era ovelha. Jesus estava do lado da ovelha. Igreja amada, a fonte se aproxima do tanque. Aproximação. Quando eu e você vivemos uma vida de aproximação com o nosso Deus, não tem como, meus irmãos, não tem como a fonte fazer algo por mim e por você. Aproximar-se de Deus todos os dias é ter intimidade contínua com meu Deus. Quando eu falo ter intimidade com Deus, não é você viver orando 24 horas, porque eu não consigo. Mas eu estou na pia, eu estou ligada com Deus. Eu estou fazendo almoço, eu estou ligada com Deus. Eu estou falando com alguém, eu estou ligada com Deus. Eu vou abrir o portão, eu estou ligada com Deus. A proximidade é você ter intimidade continuamente com o seu Deus. As recepcionistas aqui, é você estar atendendo o telefone e você estar ligada com Deus. É a proximidade com o seu Deus. Aí quando nós chamamos a pessoa para o Evangelho, pastor Inácio, a pessoa fala: não quero não, porque tem que orar 24 horas, tem que jejuar 24 horas. Eles fazem aquele auê. Igreja amada, você vai criando a tua intimidade com Deus. Tem coisas que eu não falo, mas que às vezes você fala e o Espírito Santo não cobra de você. É o momento da tua intimidade com Deus. Tem coisas que você consegue mexer um pezinho escutando uma música. Eu não consigo. Mas não é porque você consegue que Deus vai te matar, pronto, acabou, não. Mas isso você vai criando, você tendo uma intimidade, uma busca com Deus continuamente. É isso que a gente pede de vocês, intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo uma moça falando em um estudo. Ela falava assim: logo no início eu não conseguia jejuar. Eu acordava, ela falava, ela orava, só que ela voltava para dormir. E embaixo o estudo falava assim: mas não pode, jejum, você não pode dormir jejuando. Entendeu? Então, o que eu quero ensinar para você: o jejum, você acorda, você tem a sua intimidade com Deus, você vai fazer os seus afazeres. A pastora sempre fala: o jejum matinal é o jejum da parte da manhã. E isso você vai criando a sua intimidade com o seu Deus. O jejum te mantém de pé, o jejum te mantém forte. Não vou jejuar 24 horas, eu não vou orar 24 horas, mas a sua intimidade você tem que ter com Deus. A proximidade aqui com Deus, a fonte próxima daquele homem de 38 anos que ele estava ali. E Jesus fala assim: eu imagino, meu Deus, se ele soubesse quem eu sou,
Se ele soubesse que quem está do lado dele é a própria cura nesta noite, que quem está do lado dele é o próprio milagre nesta noite, ele não ficaria esperando somente um agitar de águas, porque o agitar de águas, ele não gera milagres na minha e na tua vida. Quem gera milagres na minha e na tua vida é Jesus de Nazaré. Ele que gera milagres, não é agitar de águas. Mas dizem, pastor Rafael, se eu não estou enganada, pelo que eu estudei, busquei, era uma crendice naqueles momentos ali. Era uma crendice. Muitos falam que era um misticismo, né, pastor? Porque não era anjo que descia, era eles que criam. Mas quem chegou naquele dia, que viu aquele homem há muito tempo, foi Jesus, o nosso Salvador, o nosso Criador. E sabe o que Jesus falou para ele? Levanta daí, toma a tua cama, coloca sobre os teus ombros e vai andando na presença de Jesus. O Senhor manda ele levantar daquele estado. Eu fico imaginando um homem que estava ali 38 anos, ele não tinha como se locomover, alguém levava ele ali todos os dias, alguém levava ele, alguém levava para casa, alguém trazia, e de repente aquele homem se levantar e ainda tem que colocar a cama, porque a cama era um testemunho de que Jesus tinha operado um milagre sobre a vida dele. Meus irmãos, nessa noite eu falo para você, nós temos que nos levantar na presença de Deus, colocar o nosso milagre aqui, ó, e caminhar para que todos vejam que nós somos um milagre na presença do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não é, meus irmãos, a água que gera um milagre, que gera você milagre. O que gera um milagre na minha e na sua vida é perseverança na presença de Deus. Você imagina esse homem aqui esperando 38 anos, ele esperando o milagre dele. Ele era perseverante, ele foi perseverante, e perseverança gera milagres para mim e para você. No primeiro dia você vai orar, você vai se encher de fé. No segundo dia você vai se encher de fé mais ainda. Mas o melhor ser humano da terra, no quinto dia a fé dele já foi embora. No quinto dia já está murmurando. No quinto dia já está triste, de cara feia. Mas esse homem aqui não, ele perseverou. Ele ficou ali esperando. Ele esperava até que Jesus veio e viu ele naquele dia em nome do Senhor Jesus. Às vezes meu Jesus, ele te vê, ele passa por você e não fez o milagre ainda porque não era tempo de ser feito. Jesus, ele começou o ministério dele de milagre com 33 anos. Ele subiu muito tempo em Jerusalém com os pais dele, mas ele não estava exercendo o ministério dele e nem podia. Com 33 anos ele começou a exercer o ministério de cura e de milagres. E aquele era o tempo daquele homem. Aquele foi o tempo e foi o dia do milagre daquele homem. Muitas vezes nós não entendemos, nós não queremos entender o tempo. Deus está demorando, sim, mas essa demora tem que gerar em mim e você uma fé inabalável. Às vezes você acha que esperar em Deus, que Deus está olhando a gente esperando, está falando, estou judiando de você, missionária Catiane. Você quer tanto a sua casa própria, né? Mas você não vai conseguir, missionária Catiane. Isso não tem que gerar dor em mim, não. Isso tem que gerar fé, meus irmãos. A espera na presença de Deus, ela não tem que causar dor em você. Ela achou. E por isso os crentes se frustram, pastora Simara, porque acham que o tempo da espera tem que nos machucar. Não. O tempo da espera tem que criar em mim uma fé inabalável. A minha mãe, nós já perdemos as contas. O companheiro dela, o milagre de chegar da libertação do alcoolismo. E às vezes ela fala, filha, primeiro eu amo ele de paixão. Eu jamais vou falar, mãe, deixa ele. Jamais eu vou falar isso. Porque amo ele de paixão. Porque eu tenho que falar, mãe, vamos esperar o Senhor. Quando a pastora Leia contou o testemunho do pastor Inácio, que foi liberto depois de 13 anos, eu falei, mãe, você está vendo? Se aconteceu na vida do pastor Inácio, pode acontecer na vida do pastor. É o tempo
tempo da espera. Só que tem dia, quando ele chega mais lá e mais cá, ela fica sem paciência. Fala, mãe, calma. Tem que ter calma. O tempo da espera gera em mim e em você. Gera fé, gera esperança. Primeiro dia vai chorar, vai. O segundo, se levante. Tome a sua cama e mostre para os seus adversários que quem visitou a tua vida foi Jesus de Nazaré. Mostre sempre para os seus adversários que querem ver você prostrado, derrotados e desanimados, que tem um Jesus que espera 30 anos, mas ele passa pela porta naquele dia e faz a cura sobre a sua vida. Nesta noite eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o nosso culto é um culto temático da família. Nós temos muitos parentes, nós temos muitos sobrinhos, nós temos família grande. O povo de antigamente fazia uma família grande. Tem uma irmã aqui que eu não lembro qual foi, falou que a mãe teve 15 filhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu com 13 doido, imagina com 15. Famílias numerosas, muito parentela, que precisam de mim e de vocês, para que nós estejamos orando e intercedendo por essas vidas. Igreja amada de Deus, quero deixar algo no teu coração. Eu quero louvar nesta noite, meu presbítero, traga minha letra, por favor. Igreja amada, vamos colocar de pé. A cura chega sobre a minha e sobre a tua vida. Eu creio, Deus. A cura chega em nome do Senhor Jesus. Diz que aquele paralítico, ele saiu e muitos começaram a indagar ele, porque era o sábado. Mas o meu Jesus, independente do dia da semana, quando ele quer fazer moda, aí ele faz. Quando ele quer fazer mantana, ele faz. Porque ele é Deus, porque ele é poderoso. Nós não conhecemos a paixão da nossa vontade. Nós sabemos das maneiras que o nosso Deus ele age, mas ele faz. E nessa noite você saia daqui com a convicção que o Deus que passa em porta pequena é Deus que dá grande vitória nesta noite para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, vamos louvar o nome dele. Em nome do Senhor. Deus. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração, igreja amada. Feche os teus olhos nesta noite. Aleluia, Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida é Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua.